Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João 11. João 11, verso 32 a 37. Eu quero ler com você esse texto e nós vamos refletir. Na verdade, é uma parte de uma história maior, né? A história maior é aquela história da ressurreição de Lázaro, muito conhecida. Mas eu quero ler só essa fração, João 11, 32 a 37. Abra sua Bíblia, acompanhe aí. O texto diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Quero refletir um pouco com você nessa noite, nesse texto aqui, mas antes eu quero te dar algumas informações que eu acho que elas são importantes para você entender o todo da maneira como o Novo Testamento ele foi escrito a partir da história de Jesus, né? Mas no Novo Testamento nós temos 4 escritos que são chamados evangelhos, né? Evangelho, na verdade, é um tipo de escrito, é a boa nova, a história de Jesus, mas é uma literatura específica que tem no Novo Testamento. Nós temos 4, que é o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, né? A gente sempre fala que é Marcos, Mateus, Lucas e João, porque essa deve ser a ordem que surgiu, né, o documento, né? O mais antigo é o Marcos, o mais recente, daqui para lá, né, é o Evangelho de João. Os 3 primeiros são conhecidos como sinóticos, ou seja, eles têm uma mesma perspectiva, eles olham para a história de Jesus sobre o mesmo foco, mas eles têm pequenas diferenças, mas assim no todo, se você olhar, você lê Marcos, Mateus e Lucas, você vai ver assim, olha, praticamente eles concordam em tudo, as histórias são as mesmas, replica-se histórias, né? Já o Evangelho segundo João, ele é 93% único. Significa o quê? Que 93% do que está no Evangelho de João você não encontra em lugar nenhum. São histórias únicas, são passagens únicas. Sem essas informações do Evangelho de João, a gente jamais saberia que o Lázaro, que é o que morre na história aqui, é ressuscitado, ele era irmão da Marta e da Maria, nós não saberíamos. Porque nenhum outro evangelho fala sobre isso. Nenhum outro evangelho coloca essas pessoas dentro da mesma casa. Eles são da mesma família. Então, o Lázaro, a Marta, a Maria eram irmãos, né? E nós nunca teríamos essa informação se não fosse o Evangelho de João. Ou a gente nunca saberia que aquela mulher, que antes de Jesus ser entregue ali para os soldados romanos, ela vem, se prostra aos pés de Jesus, e ela unge os pés de Jesus, é a Maria, a irmã do Lázaro, né? E a irmã de Marta. Então, essas informações são informações encontradas tão somente no Evangelho de João. Daí você imagina a importância desse Evangelho para que nós entendamos o que aconteceu lá no passado, né? No caso, o capítulo 11 do Evangelho de João, que nós lemos uma porção aí, ele é bastante intenso. Neste capítulo 11, nós temos uma série de informações concentradas, são vários personagens em cena, um turbilhão aí de sentimentos dentro de uma atmosfera de luto em face da morte do Lázaro. Jesus era amigo dessa família. O texto vai deixar isso bem claro. E ele foi avisado que o seu amigo Lázaro estava gravemente enfermo. Se você ler verso 3 do capítulo 11, vai dizer isso. Mas diz que Jesus ele demorou 2 dias, depois que ele ficou sabendo da morte, ele não saiu correndo e foi até lá. Mas ele ficou ainda 2 dias, aliás, sabendo da morte não, ele ficou sabendo primeiro que ele estava doente. Depois ele mesmo diz que o Lázaro havia morrido. Mas ele demora 2 dias, fica lá, de boa, né? Fazendo a rotina normal dele, não se mobiliza
para ir em direção àquela casa, àquela família que estava preocupadíssima com o estado de enfermidade do Lázaro. E o Lázaro, então, acaba morrendo. Jesus, provavelmente, ele está ali naquela região de Salim, né, uma cidade chamada Enon, e ele desce, então, até onde elas estão, em Betânia. O fato é que o texto vai dizer que, quando Jesus chega lá, fazia 4 dias que ele tinha sido sepultado. Então, você imagina o quanto demorou, né? 2 dias esperando lá, mas sei lá quantos dias para chegar de lá até aqui vindo a pé, com paradas no frango assado, não sei o quê, essas coisas todas. Ele não estava assim, muito preocupado em chegar no tempo que eles queriam que ele chegasse. O fato é esse. E ele chega ali 4 dias depois que o Lázaro já está enterrado. E o pessoal está ali chorando a morte do Lázaro, que aparentemente era alguém assim jovem, né? Que na perspectiva deles não era hora de morrer, não estava, eles não estavam esperando isso, mas de repente ele fica enfermo e acaba vindo a falecer. É interessante que o versículo 19 diz que os amigos judeus de Jerusalém estavam presentes lá na casa da Marta e da Maria. E vieram trazer conforto a elas, né? Quer dizer, amigos, pessoas estavam lá, mas cadê o Jesus? Jesus nada de chegar. De modo que as 2 irmãs se sentiram aborrecidas com essa demora de Jesus. Capítulo 11, versículo 21 e 32, registram que as 2, a Marta e a Maria, falam a mesma coisa. Ambas vão dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É quase que dizer assim, a culpa dele ter morrido foi do Senhor. O Senhor não estava aqui, deveria estar aqui, não estava. Né? Elas estão aborrecidas, é uma atmosfera assim, de decepção com Jesus, né? Pelo fato de que ele era conhecido, era amigo, a gente avisou antes, e o Senhor não veio. Né? Aquele ambiente ruim, quando você chega num lugar, é aquele ambiente ruim, quer dizer, a pessoa está chateada com você. E Jesus chega ali de boa, diz que ele começa a entrar na cidade, a Marta vai em direção a ele, o texto vai dizer que a Maria não quis nem sair de casa, ela não quis sair de casa, eu não quero ver. E lembra que lá no texto de Lucas capítulo 10, Maria é a mais apegada a Jesus, ela gosta dele, ela fica nos pés dele aprendendo os ensinamentos dele. Mas aqui em João 11, ela está muito chateada com ele, ela não quis ir, o versículo 28 diz que Jesus mandou chamá-la, olha, preciso da Maria aqui, manda ela vir aqui. E aí tem aquela frase famosa, né? O mestre chegou e te chama, está te chamando lá. E o texto que nós lemos aqui, então, essa porção, retrata este encontro de Jesus com a Maria, é a conversa dele com a Maria. Ou seja, 4 dias depois do sepultamento de Lázaro, todos estão ali profundamente tristes, e não consegue ainda conter as lágrimas. E o próprio Jesus acaba, então, chorando com essas pessoas. Agora, quando Jesus chora com essas pessoas, aí vem um outro problema. Porque se primeiro Jesus tem a família amiga chateada com ele, agora você tem os amigos dos amigos, né, que são os amigos judeus que estão ali, diz que aquele choro de Jesus provoca uma divisão entre aqueles judeus. O texto vai dizer que uns constatam que aquelas lágrimas eram a demonstração do quanto Jesus amava o falecido Lázaro, né? Ou seja, tem uma parte daquele público que estava ali e disse assim, olha, puxa, Jesus chorando por esse Lázaro, olha quanto ele amava esse Lázaro. Então, essa foi a interpretação de uma parte do público. Uma outra parte, diz o texto, que questiona, dizendo assim, bom, por que ele não evitou a morte desse Lázaro, né? Percebe? Quer dizer, Jesus está com outra questão agora, né? Ele está diante daquelas pessoas, você tem um público dividido, gente está dizendo assim, essas lágrimas dele significam que ele amava esse homem. E tem uma parte do público dizendo assim, se amava tanto, por que não estava aqui para evitar? Né? Continua ainda o problema aí, né? Há muito que a gente aprender de todas essas narrativas dos evangelhos, especialmente dessa daqui da ressurreição de Lázaro, mas eu quero que você pense comigo aqui nesta noite em 2 mudanças que eu acho que nós precisamos perseguir, e nesta noite aqui a gente parar e pensar, eu estou perseguindo essas mudanças. Uma é uma mudança de convicção e a outra é uma mudança de compreensão.
Eu quero discorrer um pouco sobre isso nesta noite aqui. O que nós precisamos mudar em termos de convicção e o que nós precisamos mudar em termos de compreensão. Ou seja, há algo aí que nós precisamos reconquistar em termos de certeza, de convicção, e há algo aí a se reconquistar em termos de compreensão, de entendimento. Nós precisamos entender isso. Isso vai nos ajudar, eu creio, nossa caminhada nessa semana. Em primeiro lugar, nós precisamos ter a convicção do amor de Deus. Isso precisa mudar. Nós precisamos estar convictos de que Deus nos ama. Nós precisamos resgatar isto. João, que estava descrevendo aqueles acontecimentos ali passados, João afirmou que Jesus amava demais aquelas pessoas. Observe lá o versículo 5, diz assim: ora, Jesus amava a Marta, Jesus amava a sua irmã Maria e Jesus amava Lázaro. Jesus amava aquelas pessoas. Eu quero só dizer para você que João está escrevendo isso provavelmente 50 anos depois, tá? Do que ocorreu. Muitos anos depois ele está escrevendo. O Evangelho de João tem uma data, quando ele surge, para a data do ocorrido, que dá um espaço de 50 anos. É um senhor idoso, resgatando memórias do passado. O Evangelho de João não é um escrito em cima do lance, sabe? A coisa está acontecendo, ele está anotando as coisas. Não. Talvez se João estivesse anotando na hora, ele dizia assim: nossa, não quero ser como Jesus nunca. Porque, puxa vida, avisou que o amigo dele está para morrer. O cara fica aqui ainda fazendo lanche com a gente, conversando, batendo papo, contando piada, e nada de ir lá correndo para o hospital, né, para ver o que está acontecendo. Mas 50 anos depois, João olhando para trás, vendo tudo o que aconteceu, João diz assim: Jesus amava o Lázaro, Jesus amava a Maria, Jesus amava a Marta. João entendia isso, que Jesus amava aquelas pessoas. O próprio Jesus diz que Lázaro era um amigo. Versículo 11 diz: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Versículo 36, disseram os judeus: vede quanto o amava. Havia uma percepção geral de que Jesus amava aquela família de fato, amava o Lázaro que havia falecido. Mesmo sabendo que haveria de ressuscitar Lázaro, é interessante que Jesus ele chora com suas irmãs e seus amigos. Por quê? Porque ele amava. Ele se comove com o choro, com o desespero, como que o ser humano fica. Mesmo sabendo que daqui a pouco eu vou ressuscitar, mas ele não brinca com o sentimento dos outros, né? Ele está ali chorando com aquelas pessoas, porque Jesus amava aquelas pessoas. Queria que você entendesse essa noite. Ele nos ama. Você precisa dizer isso para você mesmo, resgatar essa convicção. Deus me ama. Jesus me ama. Eu sou um convertido da década de 80, né? E na década de 80, tinha uns adesivos azuis que se colocavam nos carros, né? Acho que era Sal e Luz, né? Que era alguma loja, não sei o que era, que fazia lá aqueles adesivos, né? Os cinquentões vão lembrar disso aí, né? Mas eu lembro que esses adesivos era muito comum. Você passava um carro e estava escrito assim: ó, Jesus te ama. E aquilo era tão bom, né, para um coração, que muitas vezes achava que ninguém amava a gente. E aí você olhava e dizia: Jesus te ama. Era uma reafirmação do amor de Deus por nós. Eu queria muito que você, nesta noite, resgatasse isso para você. Ele nos ama. Nós precisamos afirmar isso para nós, essa convicção. Deus nos ama. Quando você pega um livro como o livro de Apocalipse, já leu Apocalipse? Apocalipse é assustador. Você começa a ler, são catástrofes, juízos, aflições acontecendo ali, anúncio do final do mundo. Mas é muito interessante quando você começa a ler Apocalipse, lá no capítulo 1, versículo 4 a 6, vai dizer assim, ó: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir,
dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Aí eu acho interessante, porque o texto diz assim, Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. É interessantíssimo, né? O livro do Apocalipse é um livro de profecias, de anúncio de juízos, mas ele não deixa de afirmar: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. O mesmo João que escreve os evangelhos, escreve Apocalipse também, escreveu 3 pequenas cartas, e na sua primeira carta, ele vai discorrer sobre esse amor de Deus, dizendo que Ele nos ama com ações concretas, e não simplesmente com meras declarações. Se você pegar na sua Bíblia aí, 1 João 4, versículos de 8 a 10, diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como que Deus manifestou o seu amor entre nós? Diz assim: enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou de forma concreta. Não é declaração de amor, é demonstração de amor. Ele demonstra enviando o seu Filho ao mundo. A Bíblia tem um cardápio vasto de textos que mostram quanto Deus nos ama, como Ele nos ama. Se você pegar, por exemplo, o livro de Oséias, faça um exercício, leia o livro de Oséias, o que Deus faz com esse profeta Oséias, para demonstrar o quanto Deus nos ama, independente do que a gente faça. Porque lá no livro de Oséias, Deus vai pegar o Oséias, um profeta, vai dizer para ele assim: olha, vai lá, a sua mulher que traiu você, que é adúltera, que se deitou com um monte de homens, eu quero que você vá lá, você casa com ela de novo, e diga para o meu povo é assim, um povo adúltero, pecador, sujo, mas eu amo o meu povo, e eu caso de novo, eu faço aliança de novo com o meu povo. Deus nos ama, entenda isso, independente das suas ações, Deus ama você. Eu queria que você resgatasse essa convicção nesta noite aqui. Deus me ama, Deus nos ama, Deus tem amor por nós, e o amor de Deus é concreto, não é um amor simplesmente de palavras, de meras declarações, mas é um amor de demonstrações. E uma segunda mudança que eu acho que a gente precisa ter nesta noite aqui é uma mudança de compreensão. Nós precisamos ter a compreensão da tendência humana. Sabe qual é a nossa tendência como seres humanos? A nossa tendência como humanos é toda vez que nós passamos por algum quadro, alguma situação de dificuldade, a nossa tendência é dizer assim, Deus não me ama nada. Não me ama nada. Ou seja, você passa a duvidar do amor de Deus. Por quê? Porque você interpreta amor de uma forma errada. Que você acha assim, se Deus me ama, vou passar nenhuma dificuldade. A tendência humana é, todas as vezes que nós passamos alguma dificuldade, nós começamos a duvidar de que Deus nos ama mesmo. Porque é uma tendência que nós temos. Note que na passagem aí, nela toda, Jesus está tranquilo e seguro. Jesus é dono da situação. Quem estão desesperados, desesperadas, são as pessoas. As pessoas no texto estão questionando, não estão compreendendo, né? Veja aí. Os discípulos, por exemplo, versículo 8. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e você vai voltar para lá? Porque assim, Jesus está sendo perseguido no sul, né? Onde hoje é Jerusalém, aquela região ali de Israel, né? Então ele vai para o norte. Ele está meio que refugiado lá. E aí, para chegar na casa de Lázaro, ele tem que voltar para o sul, né? Os discípulos estão dizendo assim: Senhor, o senhor está indo para onde o pessoal está querendo te pegar?
Ou seja, eles estão desesperados, né? Falam, isso aí não é coisa boa. Tanto é que se você ler o texto, eles vão dizer assim, vamos para morrer com ele, vai. Porque se o homem está determinado aí, a gente vai com ele, a gente morre com ele, acabou. Mas eles estão desesperados. A Marta, no versículo 21, ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A Maria vai dizer a mesma coisa no versículo 32. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Os judeus, versículo 37, diz, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que esse não morresse? Ou seja, está todo mundo fora do controle. Está todo mundo desesperado, inconformado. Mas Jesus não. Jesus está tranquilo, né? Então entenda, cenários de dificuldades em nossa vida podem se transformar em episódios de dúvida quanto ao amor de Deus, porque você começa a duvidar. É uma tendência humana. Quando a vida sai um pouco do eixo, você diz assim, sei não. Eu acho que Deus não me ama coisa nenhuma. Porque sempre nós vamos julgar o amor de Deus por aquilo que acontece conosco. Nós queremos que, já que Ele nos ama, o seu amor por nós seja fazer as nossas vontades dentro do nosso tempo. Não é? Porque nós não entendemos que o amor de Deus é um amor objetivo. Ou seja, o amor de Deus, ele funciona assim, ele faz o que é melhor para você, não o que você está querendo que aconteça. E Deus faz no tempo dele, e não no seu tempo. E é por isso que a gente duvida do amor de Deus, né? Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. Mas entenda, o amor de Deus não é subjetivo assim. O amor de Deus, ele é objetivo. O amor de Deus, ele faz o que é melhor para nós dentro do tempo dele. Não o que a gente quer no nosso tempo. Num tempo que nós estamos vivendo de amor tão líquido, né? Que hoje o amor é muito líquido, ele não é sólido. As pessoas declaram amor umas para as outras, sem sequer entender o que estão dizendo. Comum, né? Está lá, às vezes, no Facebook, por exemplo. A pessoa posta uma foto, a outra diz, linda! Bota um emoji com o olho saltando o coração. A outra responde, você que é linda, te amo. É assim, né? É uma época de amor líquido, né? Uma coisa assim muito... Nada muito concreto. Não significa muito. As pessoas não entendem muito o que é amor. Então elas vão falando de amor sem entender o que é amor. E com isso, a nossa percepção do amor de Deus fica deficiente. Porque nós estamos achando que Deus também nos ama assim. A nossa visão de amor, ela é deturpada. Porque nós queremos que Ele atenda todos os nossos caprichos, achando que Deus é assim, né? Aliás, houve uma época no meio evangélico que o que estava em alta nos cânticos que as igrejas cantavam, eram cânticos que misturavam muito a visão de Deus com a visão do livro de Cantares, por exemplo. Essa coisa romântica, né, de ficar chamando Deus de paizinho, de que Deus é lindo, Deus é cheiroso. E tem muita música assim, porque confunde muito o amor de Deus, objetivo, com esse amor que nós temos, subjetivo, líquido, passageiro, romântico, esquisito, né? Que uma hora diz que ama, outra hora dá um tapa na cara. É um amor esquisito que a gente vive, né? A pessoa diz que ama, e de repente faz uma coisa que desama, né? Não ama mais. A gente vai confundindo o amor de Deus, achando que o amor de Deus é dessa forma. Mas o amor de Deus visa cumprir cabalmente os propósitos de Deus. E esse amor de Deus nos torna melhores para a sua glória. Entenda isso. O propósito de Deus é eterno. O teu propósito é passageiro, é terreno. Às vezes você está querendo uma coisa para esta terra, Deus está querendo uma coisa para um tempo por vir.
Por isso entenda, Deus te ama. E não é porque Deus ele vai tirar uma coisa de você que Ele vai deixar de te amar. Não. Porque Deus sabe o que é melhor para você. E Deus tem propósitos eternos. Ele quer que você seja o melhor para a glória dEle. Não é para satisfazer o seu capricho, mas é para satisfazer aquilo que Ele tem planejado. Nós estamos muito preocupados com coisas transitórias. Deus está ocupado com coisas eternas. Quando a gente fala de convicção do amor de Deus, isso nos faz olhar para Ele. Olha para Ele. O amor vem dEle, não é como você se sente, é o que Ele faz objetivamente por você. Quando a gente fala de compreensão da nossa tendência humana, isso nos faz olhar para nós, entender quem você é, quem eu sou. Nós somos assim. Nós julgamos o amor de Deus por aquilo que a gente acha que deveria acontecer na nossa vida. Só que se Deus não fizesse nada, mas mais nada por você, nada, ainda assim você não poderia duvidar do amor de Deus. Porque Deus já te criou. Deus já mandou o Filho dele salvar você. Deus já fez tudo por nós. Ele não precisaria fazer mais nada para provar amor. Mas ainda assim Deus continua fazendo. Deus continua abençoando, melhorando a sua vida. Mas Deus te ama objetivamente. Você precisa mudar a sua convicção, você precisa mudar a sua compreensão, porque a sua tendência é porque já que a vida não está do jeitinho que eu gostaria, eu acho que Deus não me ama. Mas Deus te ama. Olha só o que Paulo escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios 4:18, ele diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Então, esse é o meu desafio para você nesta noite. Tira os seus olhos do transitório, do passageiro, do terreno, do efêmero. Coloque os seus olhos naquilo que é eterno, naquilo que é celestial, naquilo que Deus quer fazer na sua vida. O que Deus tem para você é melhor do que aquilo que você está pensando. Se Deus te der o que você está pensando, você acha que é o melhor, mas não é. Deus tem coisa melhor para você. Então, hoje é uma noite para se entregar. Nós estamos começando mais um mês. Estamos caminhando, na verdade, para metade do ano, né? Esse mês é exatamente a metade do ano. Estamos começando mais um mês. Nós estamos celebrando mais uma ceia do Senhor aqui. Ainda estamos no meio de uma pandemia assustadora. Que hora que você acha que vai, não vai, né? Estamos aí orando, pedindo a Deus misericórdia por nossas vidas, especialmente nós aqui do Brasil. Nós estamos rodeados por notícias que nos assombram. Todo dia. A gente sabe de alguém que foi entubado, está internado, foi testado positivo, morreu. Então chega uma hora e fala: meu Deus do céu, não tem uma semana que eu podia passar sem ficar sabendo alguma notícia assim? Gente que a gente conhece, amigo do amigo, o pai do amigo, né? Parente da gente, gente próxima de nós. Então, no meio de tudo isso, você está perseguindo essa convicção? Você está perseguindo essa mudança de compreensão? Eu acho que é fundamental, numa noite como essa, num tempo como esse que a gente está vivendo, a gente pensar nisto. Qual é a convicção que você tem? Restaura a sua convicção. Diga para Deus: Deus, olha, me perdoa, mas eu tenho realmente duvidado do teu amor. Mas eu queria, nesta noite, renovar essa certeza. Convicção de que o Senhor me ama. O Senhor me ama, apesar do que está acontecendo. O Senhor me ama. Sou alvo da graça, do amor do Senhor. E recupera essa compreensão. Pode ser que a vida não esteja do jeito que você gostaria. Mas isso não significa que Deus não te ama. Porque às vezes o amor de Deus se expressa de uma forma que você não entende. Mas quando você não entende, você simplesmente se rende. E acredita, Deus ama você. E Deus vai te conduzir pelos melhores caminhos. Amém?